Minutos e do Rio de Janeiro, a gente corre para Nova York conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, aí nos Estados Unidos, notícias sobre as eleições presidenciais, né? O ex-pré-candidato democrata Bernie Sanders anunciou formalmente apoio a Joe Biden. Conta pra gente melhor como que foi isso. Exatamente, Karina. Ontem, Bernie Sanders fez um evento virtual para declarar formalmente esse apoio ao Joe Biden. Ele disse e pediu para que o eleitorado se una em torno do Joe Biden para derrotar o presidente mais perigoso da história dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, a gente lembra que apesar de Sanders e Biden serem os dois do Partido Democrata, há diferenças ali na ideologia dos dois candidatos. Bernie Sanders se apresentava como candidato mais à esquerda do Partido Democrata, era muito popular entre os jovens eleitores democratas e agora tenta influenciar. Então, Joe Biden tenta colocar algumas das ideias dele na campanha, na plataforma de campanha de Joe Biden, para que Biden possa alcançar também esses eleitores mais jovens. Agora, a mídia aqui dos Estados Unidos também repercute muito uma acusação de abuso sexual contra Joe Biden. O que acontece? Uma ex-funcionária de Biden da época do Senado, ainda da década de 1990, chamada Tara Reade, disse que Joe Biden teria abusado sexualmente dela no ano de 1993. No final do ano passado, essa mulher já tinha dito que Biden teria tocado nela de maneira inapropriada, teria tocado no pescoço dela e também nos ombros, mas agora fez uma acusação mais grave de abuso sexual mesmo contra Joe Biden. E a equipe de Biden nega, diz que, inclusive, a diretora de comunicação de Joe Biden disse que ele dedicou a carreira política dele a mudar as leis de violência contra a mulher. Mas esse é um assunto, é claro, que repercute muito aqui nos Estados Unidos, Kalina. Falamos ontem sobre tornados que castigaram aí os estados do sul dos Estados Unidos. Como é que está a previsão para hoje? Eles continuam acontecendo? Kalina, a situação agora está um pouco melhor, ainda existe risco de tempestades em alguns estados, principalmente na Flórida e na Geórgia, mas ontem foi uma destruição total. Ontem e no domingo, na verdade, pelo menos 32 pessoas morreram ali em 6 estados. Esses tornados passaram ali do Texas até a Carolina do Sul e uma situação triste e complicada, principalmente em meio a uma pandemia, né? As equipes de emergência já estavam bastante ocupadas nesses estados e ainda tiveram que correr atrás disso, né? Socorrer essas pessoas. Ficou a questão sobre como fazer para essas pessoas procurarem abrigo em meio à época de distanciamento social, né, onde as orientações são justamente o contrário do que você faz quando tem um tornado, que é colocar todo mundo dentro de algum lugar, né, para se abrigar. Mas no final das contas, os oficiais acabaram pedindo para que as pessoas se protegessem mesmo onde pudessem, encontrassem abrigo, tentassem manter a distância possível entre uma pessoa e outra e cobrissem o rosto, e foi assim que essas pessoas passaram por essa situação. Agora, esses estados têm que lidar com essa destruição, uma destruição muito grande, né? Destruiu casas, carros, enfim, aquelas imagens que a gente está acostumado a ver, mas e além dos efeitos da pandemia do coronavírus, né, Kalina? É, bem desesperador. Agora, falando sobre a pandemia do coronavírus, atualiza pra gente como é que está todo esse cenário por aí nos Estados Unidos. Olha, Kalina, os números mais recentes aqui nos Estados Unidos já foram registrados mais de 580 mil casos da Covid-19 e pelo menos 23 mil mortes por causa do coronavírus. Agora, Kalina, nesse final de semana morreu um pastor no estado da Virgínia que desafiava as orientações de distanciamento social. Então, mesmo com o governo Trump pedindo para que as pessoas evitassem as aglomerações e praticassem o distanciamento social, esse pastor, que tinha 66 anos de idade, continuou abrindo a igreja, até que o governador do estado da Virgínia proibiu mesmo os cultos, e ele dizia que Deus era maior, era muito maior do que o coronavírus e que só iria parar de pregar no hospital ou preso. Então, infelizmente, ele acabou morrendo neste final de semana e a filha dele disse, então fez um alerta para todos, pediu para que todos levem a sério essa doença. Ela falou, vocês não têm noção, isso virou real para minha família e eu quero que todos tenham noção da seriedade, da gravidade dessa doença. Não dá para brincar, não dá para descuidar. Então, infelizmente, uma história triste e fica o alerta, né, para que as pessoas realmente acreditem que essa doença é grave, que essa doença é séria e sigam as orientações do governo, né, Kalina? Com certeza. Obrigada pelas informações. Você ainda volta, né, ao longo da nossa programação, mas a gente se fala amanhã. Até mais, Mari. Obrigada.